Estamos gravando esta que é a última sexta aula da matéria de angelologia e demonologia, curso médio em teologia. Repito, esta é a última, sexta e última aula da matéria de angelologia e demonologia. Na verdade, estamos já abordando a temática de demonologia. Vamos à página 15, página 15. Estamos aí. Fiquem tranquilos que a gente não vai passar das 10 horas, encostadinho, com 9h55 a gente já está dando o amém e encerrando a aula de hoje, né? Não vamos comprometer nenhum de vocês na questão do horário. Muito bem, vamos aos nossos slides para fazermos uma rápida, bem rápida recapitulação da matéria de demonologia, né? Não sei se todos estão. Deixa eu tirar essa barra aqui, tem uma barra que está incomodando. Vamos ver se eu consigo subir essa barra. Olha, isso, ela subiu. Todos estão vendo o slide? Todos estão vendo o slide? Todos? Sim. Vamos lá? Isto. Perfeito. Nós vamos então falar bem rapidinho, não temos como desenvolver toda esta temática, mas vamos assim a título de visão panorâmica, né? Você já tem os slides, eu compartilhei no grupo. A natureza dos demônios, forma de atuação, tipo de ataques, possessão demoníaca, exorcismo de demônios, destino final dos demônios, né? Essa é a agenda, mas a gente, claro, não vai ter condição de abordar detalhes. O que são demônios? Alguns teólogos entendem que os demônios são de ordem inferior aos dos anjos. Outros acreditam que os demônios são espíritos de pessoas mortas que morreram fora do tempo e estão no limbo aguardando que seus problemas pessoais sejam ouvidos. Resolvidos. Eu coloquei essa segunda definição porque é o que alguns teólogos acreditam. Acredite se quiser, né? Vocês vão pegar alguns livros aí de teologia um tanto liberal e vão encontrar definições de parte de alguns teólogos que afirmam que os demônios são espíritos de pessoas, né, de seres humanos, mas a Bíblia não nos dá este tipo de informação, ainda que são pastores, né, que estranhamente têm essa teoria, não sei em que base eles usam, menos a Bíblia. A Bíblia é muito clara e incisiva quanto ao destino dos homens que morreram na terra. Ao homem estar ordenado morrer uma única vez e depois disso aguardar o juízo, é o que nos ensina Hebreus 9, 27 e 28. Portanto, não há na Bíblia respaldo para o ensinamento sobre o limbo ou qualquer intermediário para os espíritos dos mortos. Deixo bem claro isso, porque eu repito, vocês vão encontrar, tem insights na internet de pastores renomados que fazem esta declaração aberrante. Os demônios são anjos que não guardaram seu estado original, segundo Judas 6, e seguiram a Lúcifer em sua rebelião. Apocalipse 12, 3, 4. O diabo, Lúcifer, governa os demônios. A palavra demônio vem do grego daimonion e do latim demonium e é aplicado no Antigo e no Novo Testamento, sempre referência às manifestações dos anjos caídos, pois os mesmos não são conhecidos por nomes, e sim por suas qualificações. Então, demônios, importante termos isso aqui em mente, são seres espirituais, imateriais, invisíveis e eternos. Eu coloquei de propósito essa expressão eterno, porque eu repito uma vez mais, há expressões que eu coloco no sentido de chamar a atenção de vocês. Muitos teólogos, e aí é um ponto que eu entro em choque com eles, são em torno de 70%, afirmam que os anjos são eternos. Aí eu não vejo base na Bíblia para dizer isso. Por quê? Porque se você vai à raiz da palavra eterno, olha só, eterno são os seres que nunca foram criados
e que não podem morrer. Preste atenção. Se a gente olhar na Bíblia, qual é o único ser, ou qual é o ser que não foi criado? Se estudamos a Bíblia, anjos e demônios foram criados, concordam? Se nós analisarmos a Bíblia, anjos e, consequentemente, que se tornaram demônios, eles foram criados. Então, os anjos são seres criados. Os demônios são seres criados, embora saíram do seu estado de graça. Mas e Deus? Deus não foi criado. Tanto que ele não foi criado, sempre existiu e nunca vai morrer. Então, ele é o único que, à luz da Bíblia, pode ser considerado eterno. Alguém está me entendendo aqui? Alguém está me entendendo? Mas alguns teólogos sustentam que os anjos são eternos. Não são. Eles são imortais. Imortais, ou seja, não têm a capacidade de morrerem, mas eles foram um dia criados. Por isso que, de propósito, eu coloquei aqui invisíveis e eternos, porque estranho, tem um grupo aí de teólogos que estão sustentando esta outra pequena aberração teológica. Os demônios também são chamados na Bíblia de espírito do mal, espírito imundo e espírito de enfermidade, querendo dizer que eles, né, demônios, podem gerar algum tipo de enfermidade ou tipos específicos de enfermidade. Alguém certa feita me perguntou quais as fontes reconhecidamente das enfermidades. Primeiro, pecado não confessado. Então, um pecado não confessado pode gerar enfermidade. Segunda fonte de enfermidade, a nossa natureza humana pecaminosa. Por natureza humana que nós temos pecaminosa e decaída, claro que a enfermidade é uma coisa normal. A nós, seres humanos, que somos feitos à imagem e semelhança de Adão e herdamos, né, a mesma linha de herança do pecado. E a terceira fonte de enfermidade, na verdade, aí sim, são causados por espíritos malignos, por demônios. Tá? Então temos que ter muito cuidado em fazer afirmações. Nem toda enfermidade tem origem demoníaca. Algumas sim. A maioria das enfermidades tem origem orgânica, pela fraqueza do nosso próprio corpo e, em segunda análise, quando um pecado não é devidamente confessado. Também a Bíblia fala que os demônios são geradores de mudez e surdez. Eles podem criar em algumas pessoas deficiência de fala e deficiência de audição. Marcos 9:25 assim nos ensina. Vamos lá. Os demônios são seres inteligentes, muito mais do que nós. Muito, muito, muito. Possuem personalidade. Eles são bem definidos com uma personalidade. Os textos de Marcos e Lucas nos deixam isso bem claros. São seres vis e perversos. Então, eles são perigosos. São servis e obsequiosos, são caprichosos. E são numerosos. São mais poderosos do que os homens, já falei, no entanto, seus poderes possuem limite e são sujeitos ao nome de Jesus. Os demônios exercem função similar aos anjos, no entanto, de forma oposta, contrária. Servem a um mestre diferente, que é Satanás ou Lúcifer. Lembra-se, o nome Satanás quer dizer adversário, e o nome Lúcifer quer dizer filho da alva ou estrela da manhã. Os demônios atuam na vida dos seres humanos e têm como foco principal duas coisas, preste atenção: cumprir os planos de Satanás, está aqui, e fazer oposição a Deus. Então, os demônios vivem para isso, cumprir os planos de Satanás e fazer oposição a Deus. Os demônios seguem um padrão estabelecido por Satanás no Éden. Preste atenção, isso aqui é interessantíssimo e funciona. Número 1, eles negam a palavra de Deus. Todo demônio vai negar a palavra de Deus, a eficácia de Deus, o poder da palavra de Deus, a autoridade da palavra de Deus. Guarde isso. Segundo, os demônios negam a realidade da morte.
Que coisa mais interessante. Os demônios sempre vão trabalhar com a negatividade, ou a negação que exista a morte. E terceiro, apelam para a vaidade do homem. Então, quando os demônios vão trabalhar com uma tentação sobre nós, seres humanos, a primeira coisa que um demônio vai fazer, um grupo de demônios vão fazer, eles vão colocar, vão tentar insuflar, vão tentar lançar na nossa mente sementes de negacionismo da palavra de Deus. Isso é interessante, né? Ainda que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, amante da Bíblia, vão haver ataques do maligno que vão colocar em dúvida, e preste muita atenção, na nossa mente, em algumas ocasiões, a verdade e a eficácia da palavra de Deus. Eu creio que você já viveu experiências dessa natureza, né? Em momentos, sobretudo, de provas, de lutas, de dificuldades, que você começa, entre aspas, né, questionar, não é verdade? Quem já passou por isso? Né? No momento de provação, de luta, de aflição, parece que a Bíblia, em alguns pontos, não faz sentido na sua vida. Senhor, a tua palavra diz isso, mas e aí? É um direito meu questionar, claro, mas temos que ter muito cuidado que este questionamento não se transforme em negacionismo ou em negar a eficácia da palavra de Deus, né? Temos que entender o seguinte: Deus tem uma vontade soberana e ele não é obrigado a cumprir, não é, certos textos das Escrituras que não estão dentro do seu devido contexto. Como, por exemplo, esse fim de semana, um jovem aqui em Orlando, de uma igreja que eu fui visitar, ele me questionou duramente o seguinte: pastor, se a gente está no centro da vontade de Deus, nós não deveríamos ter uma vida mais tranquila, uma vida mais abençoada, uma vida mais próspera? Eu estou vendo. Uma vida mais equilibrada. Já baixei a cabeça, eu falei: continua, meu irmão. Ele deu a lista, e eu, olha, você quer ouvir a minha opinião ou a opinião da Escritura Sagrada? Aí ele deu um sorrisinho. Quero ouvir os dois. Só que eu tenho uma péssima notícia. Eu me recuso a dar minha opinião numa questão tão delicada e, vamos dizer assim, polêmica. Mas se o irmão não se importar, eu vou dar a opinião da Bíblia. O irmão se importa? Não. Já que a Bíblia é a autoridade maior, claro, a Bíblia vai falar muito mais alto do que a minha opinião. Aí eu convidei ele, vamos abrir o capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. E que o pastor quer me mostrar aqui? Ó, vamos ler aí juntos. Então, lemos juntos, tomamos um tempinho, e aí depois. Agora me responda algumas perguntas. Vamos lá. Esses homens que o irmão acabou de ler aqui, né? Uma lista grande. Abel, Abraão, Moisés, Isaías, e vai. E vamos embora. Eles estavam no centro da vontade de Deus? Claro! O que Deus usou esses homens não foi brinquedo. Amém, irmão. Boa resposta. Deus usou muito esses homens porque eles foram chamados para cumprir propósitos específicos em lugares e tempos específicos. E a fé desses homens, comparada à nossa, é um gigante. Claro, pastor. Ok. Mas continua. O irmão percebeu o que aconteceu com cada um deles? Estou vendo aqui que alguns foram apedrejados, outros foram queimados, outros cerrados ao meio, e aí? E vai. Ele começou a ficar decepcionado quando leu, né? Mas eu já li tantas vezes esse capítulo 11, por que eu estou me sentindo tão mal agora, meu irmão? O irmão simplesmente começou a enxergar que estando no centro da vontade de Deus não é garantias que vamos ter uma vida em paz, uma vida próspera, uma vida feliz. É o contrário. E ele ficou realmente decepcionado. E eu falei, e Paulo? Lembra de Paulo? Antes de ter tido o encontro com Jesus? Era rico, fariseu, poderoso. E depois que conheceu Jesus? Se tornou pobre de maré-maré, foi odiado, perseguido. Então, para.
Ele ficou muito nervoso, que parece que ele estava caindo na sua consciência, tipo, que ele estava vivendo um outro evangelho. Mas Jesus mesmo disse, aí eu terminei a conversa, 1h30 conversando com ele, mas o menino ficou muito decepcionado, um menino, gente boa, 32 anos de idade, 15 anos de fé, mas pensa num jovem que sai murchinho, murchinho, murchinho. Eu disse, meu irmão, estou vendo que o irmão está bem murchinho, né? Mas Jesus mesmo disse, João 16:33, não me repete esse texto, ué, mas para o irmão entender como ele é vivo, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, meu irmão, bem-vindo à realidade, bem-vindo ao evangelho verdadeiro, né? Que no evangelho verdadeiro, na realidade do evangelho verdadeiro, é luta, mas também tem vitória. E Deus tem algo preparado para cada um de nós que cremos, né, na palavra de Deus. E os demônios lutam para colocar dúvidas na nossa mente, entendeu? Que a palavra de Deus não diz isso, não é aquilo, enfim. Segundo, eles negam a realidade da morte. Ele quer que você negue a realidade da morte e apela para a nossa vaidade pessoal. E coisa estranha, né? Isso funciona desde lá do Éden. A atividade dos demônios consiste em tentar subverter ou atrapalhar os propósitos de Deus, tentar estender a autoridade de Satanás, e isso ele está tentando hoje forte da igreja, e causar enfermidades. Essas são as atividades dos demônios. Possuir seres humanos, né, porque eles tinham corpos espirituais, possuir animais, se opor ao crescimento dos filhos de Deus e disseminar falsas doutrinas e heresias. Esse aqui, então, é o pratinho cheio dos demônios nos dias de hoje. Como também impedir com que a palavra seja enraizada no coração dos crentes, né? Você pensa que estudar a Bíblia é fácil? Eu creio que você sabe que não é fácil. É luta, é desafio, é problema. Parece que no dia que você está estudando a Bíblia, acontece de tudo para te desanimar, para te atrapalhar e até mesmo te fazer desistir. Mas isso é uma coisa normal, não é? É uma luta pesada que todos nós temos e continuaremos tendo toda vez que queiramos que a palavra de Deus ganhe guarida em nossos corações. As formas de atuação dos demônios consistem em duas maneiras. Isso aqui é importante, ó. De fora para dentro, através de ataques externos, opressões, tentações, acusações, vícios. É o que nós chamamos, né, na linguagem popular de retaliação. Quem já ouviu falar desta expressão, retaliação? Quem já ouviu falar? Retaliação, isso. Na Bíblia essa palavra não existe, mas na língua portuguesa, quando você vai ao dicionário, descobre o que é retaliação. Ataques externos, opressões, tentações, acusações, vícios, toda essa listinha que eu coloquei aqui para fora, para vocês, são as retaliações. Aí tem o de dentro para fora, esse é bem mais complicado. Através da possessão demoníaca, exercendo controle e influência sobre a vida da pessoa. Deixo bem claro, o cristão, naturalmente, que tenha Cristo na sua vida, que tenha o Espírito Santo vivendo no seu espírito, esse ataque ele não tem. Porque aqui dentro, só pode conviver um espírito, não pode conviver dois espíritos. Então, está descartado. Então, nós cristãos que temos convicção da morada do Espírito Santo, não temos os ataques de dentro para fora, porque aí se trata de possessão maligna. E as possessões malignas podem vir acompanhadas de doenças físicas, emocionais, doenças da alma e doenças mentais. Mateus 9, 32, 33 e Mateus 17, 15 e 18 assim nos dizem. Tipos de ataques. Estou dando uma visão panorâmica, tá, gente? Para a gente voltar daqui a pouquinho para a apostila. Espíritos de enfermidade são capazes de afligir os corpos de crentes e não crentes. E quando acontece, é permissão de Deus. Simplesmente não pense que nós não estamos imunes
aos ataques do diabo. Claro que estamos expostos, mas contamos, na verdade, com a proteção de Deus. Ele deixou isso bem claro lá em Efésios capítulo 6, sobre a armadura de Deus. Espíritos sedutores induzem os homens a acreditarem nas mentiras, falsos ensinos e falsos mestres. É o que mais temos constatado aí. Espírito de sedução. Até alguns deram até o nome, né? Espírito de Jezabel, né? Porque Jezabel é um personagem bíblico ligado com sedução. Espírito de adivinhação, ou espíritos familiares que operam nas adivinhações, bruxarias, cartomantes, feitiçarias e toda forma de busca de conhecimento do futuro. Atos 16:16 nos deixa isso. E Deus condena essa prática, isso é o mais importante. Levítico 19:31, 26, assim nos ensinam. Tem os espíritos imundos, os quais são responsáveis pelos atos imorais, por induzir aos pensamentos sujos, tentações e coisas do gênero. Os espíritos imundos, então, eles trabalham com a perversão sexual, com a sodomia, com a pedofilia, com o homossexualismo, com o lesbianismo, tudo que está ligado à perversão imoral do ser humano estão conectados diretamente aos espíritos imundos. A possessão maligna, vou falar bem rápido para você entender como é que funciona a possessão maligna. É uma condição na qual os espíritos malignos habitam o corpo humano e controlam a sua vontade. O controle ocorre em pelo menos 5 maneiras diferentes. Preste atenção como isso aqui é interessante, ó. Através das gerações, a possessão maligna pode ser originada nos pais e passar para os filhos. Como é que eu sei disso? Jesus disse lá em Marcos, capítulo 7, verso 24 ao 30. Então, primeira forma de uma possessão maligna, trabalhar em uma pessoa através de gerações. Segundo, através da mente. A mente é um campo de batalha. Se os demônios podem controlar a mente, certamente controlarão as ações no futuro. 3. Através dos pecados. A vida debaixo do pecado pode proporcionar a legalidade para a possessão maligna. Efésios 4:27 nos diz isso. E através do desejo, ao desejo expresso em ser controlado pelos demônios. E também através da casa vazia. Os demônios consideram o corpo humano como casa, e estando vazia, fazem morada nela. Vamos ler esse texto de Mateus 12:44. Até agora não lemos nenhum texto nas Escrituras, mas vamos nesse texto. Eu creio que vocês já passaram por esse texto, já leram esse texto. É um texto bem chamativo. Vamos a 43, 44 e 45. Mateus, capítulo 12, verso 43, 44 e 45. Diz assim a Escritura Sagrada: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele. E entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração que perversa. Ou seja, uma geração incrédula, uma geração que não crê na palavra de Deus. Aqui está se referindo não ao ímpio, olha só, não apenas ao ímpio, não apenas um ímpio. Mas, pastor, o senhor acabou de dizer que crente não pode ser habitação de uma possessão maligna. É verdade, mas se ele incorre em pecados não confessados e ele deliberadamente começa a entristecer o Espírito Santo, qual é a tendência? O Espírito Santo vai aos pouquinhos se afastando e abre espaço para que um demônio ou demônios venham a tomar posse de sua vida. Mas, repito, isto não acontece do dia
para a noite. É um processo. Pode levar semanas, meses e até anos para um demônio tomar posse de um crente. Ou seja, não é um processo rápido e muito menos fácil. Ele é demorado, mas para isso acontecer tem que o crente, né, incorrer em muitas mancadas, muitas aberturas de brechas, para então Satanás ter a completa legalidade mediante os seus demônios. Sinais da possessão demoníaca. Isso eu acredito que vocês, pelo menos uma vez na vida, já devem ter visto uma pessoa tomada por demônios. Tem uma força excepcional. Uma pessoa possuída por um demônio pode exercer uma força normal. Ataques de raiva podem ser acompanhados pelo espumar da boca. Resistência às coisas espirituais, a resistência à oração, ao nome de Jesus e à palavra de Deus. Não sei se vocês já viram uma pessoa endemoniada, quando você começa a orar, proferir o nome de Jesus e mencionar a palavra, eles ficam super agitados. Mudança na personalidade, uma pessoa tímida pode se tornar agressiva, as ações, a aparência e a voz podem ser alteradas. Aflições físicas, uma característica da possessão é a aflição no sistema mental e nervoso, inclusive com autoflagelações. Eu conheci uma menina de 16 anos que ela foi tomada por uma legião e ela começou a se cortar com faca, com canivete, com tesoura, uma coisa assim. É uma cena bem deplorável de você ver, né, para você constatar qual é perversa a malignidade dos demônios quando tomam posse de um corpo humano. Incapacidade de viver normalmente. As pessoas possessas não conseguem viver socialmente. Por isso que um endemoniado geralmente gosta de viver isolado, né? Ele aprecia viver separado, né? E geralmente ele gosta de lugares desertos, cemitérios, porque os cemitérios alimentam a sua força espiritual por causa, né, da presença de outros espíritos malignos, mas eles ficam incapazes de viverem normalmente com as outras pessoas. Essa aqui é uma parte um pouquinho polêmica, que eu quero deixar bem claro, eu quero deixar um espaço aberto, né, para os irmãos, se tiverem dúvidas, fazerem as suas perguntas. O exorcismo de demônios. Vamos entender isso aqui agora, à luz da Bíblia. O exorcismo de demônios não é nada além do ato de expulsar os demônios presentes na vida de uma pessoa, seja uma possessão demoníaca ou opressão demoníaca. A opressão é um ataque externo, a possessão já é um ataque interno. Aí temos exorcismo igual a expulsar demônios. Mas vamos lá. Tratar com os poderes malignos era uma prática normal do ministério de Jesus. Deixo bem claro. Para Jesus isso era normalíssimo. Mas não é nós. Para nós não é uma prática normal. Não é de exclusividade de um grupo particular de pessoas, mas a todos os crentes. Porque Jesus deu essa autoridade. Mas acredite ou não, poucos de nós cristãos tomamos posse dessa autoridade. Mas qual a razão? Calma, a gente vai chegar lá. É interessante, né? É uma coisa que eu tenho visto ao longo da minha vida, só em 2 casos, que eu só vi uma diferença. Está numa igreja, se manifesta um demônio. Quem são os primeiros a saírem fora, correndo, afugentados, medrosos? Os obreiros. Estranho, irmãos. Irmãos, é estranho, não estou aqui sendo maldoso, não. Eu já passei por muitas igrejas, no Brasil, na Inglaterra, na Argentina. Incrível, só muda a geografia. Manifestou um demônio, os diáconos são os primeiros a vazarem. Os evangelistas, pastores, presbíteros, missionários. O que está acontecendo? Meu filho, quando viu uma manifestação de um demônio aqui, alguns anos atrás, aí na região de Brockton, uma coisa que chamou muito a atenção, né? Era uma igreja grande, com muitas cadeiras no púlpito, o púlpito, esvaziou, porque o endemoniado caiu lá em cima do púlpito.
E aí todo mundo, todos, um vazou pela porta dos fundos, o outro conseguiu sair pela porta da frente, uma gritaria. E meu filho, pai, que é isso? Quê? Era para ter autoridade no poderoso nome de Jesus e mandar calar esse demônio. Eu sei. Agora fica olhando. O que Jesus vai fazer? Uma igreja cheia. Pastor, isso é um Sim. caso sério. Uns fogem de medo, outros é o medo do próprio Satanás revelar, o demônio revelar o Ei, irmã pecado. Liade, a senhora estava lá comigo, irmã. Por que a senhora não me avisou? Você estava lá, a gente estava comigo com meu filho. Onde você estava, minha irmã? Irmãos, a irmã Liadina estava lá, gente. Ela não quer me dizer, pela humildade que essa mulher de Deus tem, mas ela estava lá. Sabe o que aconteceu? O demônio conseguiu correr atrás de um presbítero e pegou ele pelo braço e encarou ele dizendo: Tu tá fugindo de mim, cara? Assim mesmo. Tu tá com medo que vai dizer da tua infidelidade com as 3 mulheres que você tá há 14 anos? Assim mesmo. E Você é um fala tudo. mentiroso! Você é um mentiroso! Mentiroso? Eu vou te dizer onde estão essas mulheres aqui agora. E o endemoniado apontou para as 2 mulheres. E elas baixaram a cabeça e saíram fora do templo. Irmãos, brincar com o endemoniado é perigoso. Perigosíssimo. E aí, meu filho, revoltado, pai, o que que tá. Calma, espera o que vai acontecer. Parece que sempre acontece a mesma coisa em qualquer lugar. Daqui a pouco, uma criança nos seus 9, 10 anos, o endemoniado está correndo para lá e para cá. Ela levanta a mão assim, simplicidade, e grita: Em o nome de Jesus de Nazaré, para agora. Bum! Congelou. Impressionante. Parou. Ficou assim como petrificado. Agora você vai deitar. Em nome de Jesus e vai deixar esse corpo. Não. Caiu deitado. Ô, pastor, Irmãos, a igreja ficou de boca aberta. A menina não fez nenhum esforço. Se levantou numa simples. Gente, naquele tempo não tinha. Isso não foi muito tempo, foi uns 5, 6 anos atrás. Não tinha aquela coisa de selfie, né? Mas se tivesse, seria digno de ser colocado nas redes sociais. O pastor da igreja, os obreiros ficaram todos com a cara desse tamanho. E meu filho, pai, como é que o senhor sabia que isso ia acontecer? Meu filho, teu pai não é o dono da verdade, mas já vi muita coisa doida nessa área. E parece que a mesma coisa acontece sempre. Deus sempre vai levantar aquela pessoa que consideramos improvável para trazer a libertação. E quem ô, podia esperar que pastor, uma criança de 9, 10 anos ia se levantar para fazer esse trabalho, para a glória do Senhor? Irmã Lúcia. não, é um pouquinho de experiência, que quando eu era jovenzinha, uma moça, uma senhora, né, ela estava possessa, e a minha vizinha era crente da Batista. Ela falava assim comigo assim, Lu, vamos lá com a Bíblia na mão. Hum, Com a Bíblia na mão, ela falava assim, vamos lá expulsar o demônio. Eu falei, eu é ruim, não vou de jeito nenhum. E ela balançava a Bíblia, falava, vão, falei, vou não. Só que nós resolvemos dar uma espiadinha no murinho, né? hum. Eu, ela, mas as minhas irmãs, nós era tudo jovenzinha. A endemoniada olhou lá no murinho e falou assim, e vocês é tudo crente fraquinha. Ô pastor, mas nós corremos tanto. Com 1 minutinho nós estávamos lá dentro de casa de tanto medo. É, a consciência fala, minha irmã. É um negócio. Gente, isso aí é sério. Isso é de uma seriedade. E se os pastores parassem para meditar na Escritura com mais profundidade, a igreja se levantaria com maior autoridade. Mas parece que hoje, me perdoe, irmão, se eu estou muito errado, a autoridade de alguns ministérios e obreiros foi embora. Não sei onde está essa autoridade, mas eu sei que Deus, em Cristo Jesus, já deu, não é? Já deu pelo seu poderoso nome, o nome de Jesus, né? Mas sempre assim, Deus vai levantar alguém improvável, que a gente julga impossível, que vai ser usada por Deus para fazer a obra. Minha humilde recomendação, gente, se na sua igreja soltar um endemoniado, não fique em pânico, fique em paz.
Fique em paz. E se Deus tem que usar você para o endemoniado ser liberto, fica na brecha. Fica na brecha. Que ele pode usar exatamente a você para fazer o que muitos consideram improvável. Porque o provável, na mente de muitos, né? É um pastor se levantar, um evangelista, uma missionária, uma diaconisa, um presbítero, mas é um pouco difícil hoje as pessoas terem ter o exercício desta autoridade. Embora a igreja tenha recebido a ordem de expulsar demônios, deve sempre haver uma preparação espiritual para que não ocorra o que aconteceu com os filhos de Seva. Oração, jejum e Bíblia. Alguém se lembra o que aconteceu com os filhos de Seva? Foi um episódio desagradabilíssimo. Se alguém não se lembra, eu vou ter que ler o Foi texto de Atos. aqueles que mandaram expulsar os demônios Hum, no nome de. Como é que é? Eu sei que um deles disseram que eu conheço o Cefo e conheço o Paulo, mas eu esqueci Vamos a ao texto. passagem. É bem interessante, muito interessante. Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, do 13 ao 16. Atos 19, do 13 ao 16. E alguns judeus exorcistas ambulantes, olha a profissão que tinha naquela época. Exorcista ambulante, que legal, né? Vai falar isso nos dias de hoje da heresia. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-te por Jesus a quem Paulo prega. Aí complicou. Aí esses caras entraram numa situação. Preste atenção, o que é a bobagem que eles falaram. Ao invés de dizer expulso a voz pelo poderoso nome de Jesus, eles usaram uma expressão bem doida, bem louca. Esconjuro-vos, quer dizer, eu vos amaldiçoo. Não se amaldiçoa de endemoniado, e muito menos demônio. Eita, é o mesmo que apagar fogo com gasolina. Ninguém apaga com fogo lançando um balde de gasolina. Foram o que eles fizeram. A quem Paulo prega. Olha o 14. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: olha só, conheço Jesus e sei quem é Paulo. Mas aí o demônio deu uma de bobo. Mas vós, quem sois? Claro que sabia quem eram eles. Ele simplesmente usou de uma ironia, não é verdade? Com que autoridade vocês estão me esconjurando, ou seja, me amaldiçoando? Verso 16. E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudos e feridos, fugindo daquela casa. Olha a ruaça. Eram 7. E ficaram paradinhos. Olha a vergonha. E, infelizmente, hoje o assunto não é diferente. Não sei vocês, eu tenho visto isso muito, muito, eu falo com profunda tristeza, acontecendo em muitas das nossas igrejas. Então, que Deus tenha misericórdia, tá? Tem gente que diz, não, uma péssima coisa acontecendo na nossa igreja hoje. Por quê? Manifestou um endemoniado. Péssima, maravilhoso. Porque Jesus veio ali para trazer libertação. Gente! Era muito normal no Brasil, na igreja que eu me congregava, de 5 a 8. Manifestação de demoniado. E o bonito, né? Saíram libertos no poderoso nome de Jesus. Mas hoje parece que mudou o assunto, né? Hoje as pessoas se pelam de medo, se queimam de medo. Não, vai atrapalhar o culto, vai complicar a ordem do culto. Meu irmão, minha irmã, que Deus traga endemoniados, porque a igreja é hospital. Amém. Se os enfermos não saem curados, a culpa não é de Jesus. A culpa é nossa. Nossa falta de fé, nossa incredulidade e nosso péssimo exercício
na autoridade que ele nos conferiu. Alguém está me entendendo, gente? Alguém está me entendendo? Alguém está me entendendo? Ou não sei se alguém aqui está me entendendo ou estão com dificuldade. Vamos lá. Os demônios devem ser repreendidos através do nome de Jesus, com oração e jejum e o uso da Bíblia. Os dons espirituais também podem ser úteis na identificação de manifestações espirituais, por exemplo, discernimento de espíritos e interpretação de línguas. Nem toda manifestação de língua estranha. Alô, povo de Deus. Nem toda manifestação de língua estranha hoje, no meio das nossas igrejas, é procedente do céu. Yeah. Tem demônios que ocupam encobertamente algumas igrejas e por haver falta de discernimento de espírito, os demônios entram ali trazendo contenda, dissensão, sensualidade e a maldição. Opa! Isso que eu estou falando não é história da carochinha, isso são fatos que estão acontecendo e tumultuando a vida de várias igrejas. É comum em alguns segmentos de igrejas a entrevistas a demônios. Meu Deus! As entrevistas consistem em questionamentos à pessoa que está possessa de espírito maligno, cujo objetivo é determinar os problemas que possibilitaram a possessão. É importante lembrar que o recurso da entrevista pode não ser confiável, pois o diabo é o pai da mentira. Então, minha irmã, meu irmão, não entrevista demônio, não. Você pode estar correndo um terrível risco. Risco grande de ser engabelado, enrolado e seduzido. É de extrema importância, eu vou terminar por aqui, tá? Que a pessoa seja levada a uma oração de confissão de pecados, arrependimento e aceitação do senhorio de Jesus, para que o vazio seja preenchido, caso contrário, o espírito maligno pode voltar acompanhado. Eu não sei se vocês já observaram que tem pessoas que, entre aspas, são libertas no momento ali na igreja, aí passa de 1, 2, 3 horas, volta tudo de novo. E por que volta tudo de novo? Não teve oração de confissão, não teve um acompanhamento. Isso é sério, irmãos. Por isso que eu estou vendo hoje que as igrejas não querem gastar tempo, os líderes, sobretudo, não querem se envolver em ajudar pessoas oprimidas pelo diabo. Irmãos, a igreja foi chamada para isso. Foi chamada para isso. Um certo pastor, um escritor muito famoso do século XX, disse: se fôssemos avaliar a quantidade de gente oprimida dentro das nossas igrejas, clamaríamos mais para que o Espírito Santo nos desse discernimento de espíritos e nos assustaríamos de ver até púlpitos cheios de homens oprimidos. Como é que é? Não é questão de julgar, irmãos. É questão de observarmos as atitudes. Não é? A árvore, ela é conhecida pelos seus frutos. E hoje, não, infelizmente, nos assustamos em ver comportamento de certos membros das nossas igrejas, começando dos obreiros. E aí você faz aquela pergunta, isso aí é comportamento de um evangelista? Isso aí é um comportamento de um presbítero? Seu comportamento não é querer julgar, entenda-me bem, não é querer esticar o dedão e julgar, mas a Bíblia nos dá, preste atenção, a Bíblia, a palavra de Deus, nos dá a autoridade de julgar, mas de que maneira? Não julgueis para ser julgados. Muita gente se agarra nesse texto, mas se esquece daquele outro texto que Jesus falou. Mas julgai segundo a reta justiça. Alguém se lembra desse texto? São dois textos opostos. Não julgueis para ser julgados. Lembram-se desse texto? Sim ou não? Lembram-se? Mas o segundo ninguém se lembra. Que podemos julgar, mas segundo a reta justiça. O problema é a bendita da reta justiça. E o que é a reta justiça? A justiça de Deus.
Nós temos uma tendência de julgar na nossa visão humana. É assim, é assado, pronto, batemos o martelo e condenamos o camarada. Mas não é assim não, irmãos. Temos que primeiro ter aqui, ó, base nesse livro. Primeiramente aqui. Segundo, temos que ter visão espiritual para discernir bem uma situação. Por que aquele obreiro está tendo aquele comportamento? E pode ser que a gente esteja se deparando no caso de um obreiro oprimido. Que não teve um trabalhar de Deus lá de trás. E quem é o culpado daquele obreiro estar fazendo o que está fazendo, ou seja, o que não deveria fazer? Primeiro, porque ele não foi acompanhado desde o princípio, ele não foi ajudado para ser limpo, para passar por um detox espiritual. Não, a necessidade da igreja é grande, eu precisava de tantos diáconos, de tantos presbíteros. Meu irmão, você vai colocar alguém doente para servir no altar? Você vai colocar alguém doente para servir na obra do Senhor? O que é isso? Em nome da necessidade, isso é negligência. Isso é brincar com a igreja, isso é brincar com a obra de Deus. As vidas são muito caras, a obra de Deus é muito santa. Que você tenha necessidade de ter auxiliares, cooperadores, mas que eles possam ser sadios, curados, como diz um pastor conhecido nosso no Paraná, sarado da cabeça à ponta do pé. Que Deus tenha de nós misericórdia, nós não fazermos a obra de Deus uma coisa leviana, mas muitos estão fazendo com uma certa leviandade. Vamos voltar à apostila, página de número 15. Alguma pergunta, alguma dúvida nesta área de demônios, possessão maligna? É muito amplo, eu sei, e o tempo não nos permitirá concluir esse assunto, nem tampouco essa apostila. Mas, meu Deus, eu sugiro que você releia essa apostila com a Bíblia aberta. Por favor, com a Bíblia aberta, que vai te ajudar a entrar num panorama muito profundo, muito profundo, muito profundo, porque estudar angelologia e demonologia fica insuficiente, né, em sala de aula. Vamos voltar então, se não há nenhuma pergunta, vamos voltar a uma perguntinha que está aqui ó, na apostila. Pastor, eu tenho uma pergunta. Faça, por favor. Rapidinho, rapidinho. Sim. Uma pessoa que faz uso de algum tipo de... que tem um vício, de alguma química, bebida, tá. E essa pessoa bebe, aí já sai de si, né, com certeza e tudo mais. No caso, o Espírito Santo habita nela ainda? Bem, o meu ponto de vista é não, mas eu quero saber, o Espírito Santo ainda habita nessa pessoa? Que essa pessoa, depois de fazer isso, tem que pedir perdão pelo que fez, né? A Bíblia ela é muito clara lá em Efésios capítulo 4, verso 29. Não entristeçais ao Espírito Santo. Deixa aí esse texto. Esse texto é lindo e ele é muito completo. Vamos lá em Efésios capítulo 4, já respondendo a pergunta da nossa irmã Tatiane. Efésios capítulo 4, versículo 30, perdão, versículo 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Aí entra o versículo 31. Preste atenção o que Paulo fala no verso 31. Longe de vós toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmias e bem assim toda malícia. Vamos aqui pensar juntos rapidamente. Quando uma pessoa faz uso de drogas, né, maconha, haxixe, LSD, cocaína, heroína, o que seja, tá? Se embriaga, bebe. Porque tem pessoas que fazem o coquetel completo, né? Enche a cara de bebida alcoólica e coloca também droga para dentro. Então a pessoa voa, ela vai para outro planeta, tá? E qual é a tendência destas pessoas? Elas vão estar manifestando a sua amargura, sua cólera, sua ira, vão gritar, é muito raro
uma pessoa drogada e bêbada não gritar. É raríssimo. Só vi um caso, porque era uma pessoa que tinha uma deficiência mental. Ela estava drogada, bêbada e quieta, que é raríssimo. Aí fui descobrir que ela era mongoloide. Ela tinha síndrome de Down. Bom, você não conseguia detectar pela aparência física, né? Que nós estamos acostumados a detectar a pessoa que tem a síndrome de Down, né, pela formação dos olhos meio amendoados, aquela formação característica, né, da síndrome de Down. E há casos que a pessoa pode ter a síndrome de Down, são casos menos de 10%, mas não aparece na aparência física do rosto. E foi o caso desse indivíduo, né, de 34 anos, nunca me esqueço, brasileiro, lá de São Paulo, bairro da Mooca. Então a gente estava fazendo um evangelismo de rua e descobrimos que ele estava alcoolizado e drogado. E ficou quieto, assim, quieto. Mas geralmente uma pessoa que está nesse transe, né, ele é lançado a fazer gritarias, a blasfemar e a demonstrar todo tipo de malícia. Então Paulo aqui está claro, essas manifestações, claro, que vão o quê? Afugentar o Espírito Santo, vão afastar o Espírito Santo. E isso eu já vi acontecer com pessoas desviadas, não é? Já estão fora daquele contato normal com Deus, então se embriagam, se drogam e, claro, o Espírito Santo se afasta mais ainda. Então, irmã Tatiane, vai depender muito do nível de relacionamento desta pessoa que supostamente era crente, não é? Começou a se afastar, se afastando, se afastando, se afastando, e na medida que ela foi se afastando, claro, se cria uma enorme distância entre ela e o espírito, então o relacionamento entre os dois fica numa enorme lacuna, e o fato de drogar-se ou de embriagar-se piora mais ainda a situação, ainda de forma que o Espírito Santo fica mais distante da pessoa. Entretanto, se ela reconhece, né? Eu conheci um caso, aquilo ali foi lindo, né? Depois de ela ter passado dias e dias drogada e alcoolizada, no que ela voltou um pouquinho a si, fez uma oração de confissão, demonstrou um profundo arrependimento, chorou copiosamente, tinha uma opressão maligna enorme, mas nós e um grupo de 8 irmãos estávamos clamando por quase 2 anos. E naquele dia nós vimos Deus operando de uma maneira extraordinária. A mente dele foi completamente liberta, ele tomou uma decisão em voltar a seguir a Cristo e está firme até hoje. Ele era um evangelista, ganhador de almas como eu não vi nunca na vida. Aquele homem ganhava almas assim, com a facilidade como alguém está pescando baiacu no rio. Impressionante. Ele ganhava de 30 a 45 almas por mês. Rogério. Mas, né, a gente sabe assim, de uma coisa bem clara, que quando estamos nas mãos de Deus sendo usados, o que acontece? O inimigo vai fazer de tudo para buscar um ponto fraco e tentar nos derrubar. Não vou entrar em muitos detalhes, né? Ele tinha um ponto fraco, ele não cuidou desse ponto fraco, aí veio o inimigo e começou a minar sutilmente este ponto fraco dele, a ponto de Satanás ter ganho legalidade, entende? É como fosse uma bolsa que ganha um furinho pequenininho. E muitas das vezes não damos importância, mas é um furinho. O que um furinho vai influenciar numa bolsa enorme? Muita coisa na vida. Vamos trazer isso para a vida espiritual. Se um furinho acontecer na minha, na sua, na nossa vida espiritual, é o suficiente que Satanás e seus demônios precisam para começar o quê? Minar. Minar. E na medida que vai minando, a gente não percebe. Aí quando a gente acorda, já é tarde. Ele já ganhou o quê? Espaço. Legalidade. Por isso que Paulo fala lá em Efésios 4:27, não deixe lugar para o diabo, ou seja, não deixe nenhuma brechinha aberta. Ele só precisa, irmãos, ele não precisa disso aqui, ó. Ele não precisa de uma porta aberta para complicar a nossa vida. Ele precisa só de um furinho, só um furinho. É o
bastante para ele trabalhar. Amém, irmãos? Consegui responder a sua pergunta? Vamos lá, então. Vamos então tentar fechar isso aqui. Satanás, uma perguntinha complicada. Pode se arrepender? Letra A, sem chance. Satanás não crê na palavra de Deus. Possivelmente ele não creia que terá o fim trágico que está descrito na palavra de Deus. E é bem possível que ele creia que a Bíblia não passa de um material promocional que Deus usa para se promover e fazer todos acreditarem que no final triunfará e o mandará para um lago de fogo e enxofre. Então, primeira razão por que Satanás não vai se arrepender. Não crê na palavra de Deus. Segundo, não há provisão de perdão para os anjos. O quê? Deus não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Quando Colossenses 1, 19 e 20 fala de reconciliação de Deus com a criação, fala da restauração da ordem anterior à queda, e não do arrependimento de Satanás, como defendem alguns. Satanás é imperdoável por vários motivos. Vamos aqui abordar 3 razões porque Satanás não tem perdão. Primeiro, o ser humano é tentado muitas vezes por ele, mas por ele foi tentado por quem? O engano se originou dele, ele é a fonte do engano. E de todo o mal se originou dele, sendo ele o pai da tentação e o pai da mentira. Segunda razão, porque Satanás não terá perdão. Os seres humanos nunca desfrutaram da presença de Deus como Satanás. E isso é imperdoável. Não se esqueça que a quem muito for dado, muito será cobrado. Lembram-se? O que Satanás fazia antes da queda? Antes de ele pecar. Alguém se lembra? O que Satanás fazia? Nós já falamos isso. Ele que guardava o trono, não era um querubim. Ele estava na frente, olhando cara a cara a Deus. Não apenas guardando o trono, não apenas guardando a posição da glória de Deus. Ele estava ali, cara a cara, olhando o próprio Deus. E mais do que isso, ele conhecia os segredos mais íntimos do próprio Deus. Lúcifer foi o co-regente da criação. Sabe o que é ser co-regente? Deus confiou aos extremos a Lúcifer. Então, abaixo do próprio Deus ou da Trindade, quem estava? Sabedor de tudo, conhecedor quase de tudo, Lúcifer. Aí ele, em vez de manter a sua responsabilidade em estar fiel e olhando para Deus, ele começa a olhar para si. Peraí, eu sou o cara, eu sei de muita coisa, eu faço muita coisa, eu guardo a presença do próprio Deus e olho para ele. Então ele já começou a fazer o que muitos de nós fazemos sem perceber. Comparação. Guarde isso. Comparação é um pecado luciférico. Não, irmão Wilson está melhor do que eu. Está com um carro bonito, está com uma casa bonita, está com um trabalho impecável. Não, peraí. Se o irmão Wilson pode, eu também posso. Cuidado. Você tem que agradecer a Deus pelo que Deus deu ao irmão Wilson, mas não cobiçar o que ele tem. O que é cobiça? É a comparação entre o que ele tem e o que eu não tenho. O pastor, No e ele usou a momento- mesma estratégia com Eva, né? Mesma Exatissimamente. estratégia. E na maioria das vezes nós usamos essa estratégia sem percebermos. Me acompanhe, nós não percebemos. É uma coisa assim, automática. Digamos, por exemplo, a irmã Tatiane queria ser como a minha irmã Lúcia Amigos, inteligente, fervorosa, cheia de labareda. Queria ter a unção daquela mulher. Quando você começa a se comparar com alguém, você está demonstrando 2 coisas: frustração pelo que você é. Ela está frustrada. Quando eu me comparo com alguém, eu estou demonstrando frustração pelo que nós somos. E segundo, cobiça. Que de uma maneira ou de outra, e forma ilegal, eu vou alcançar aquilo que ela é e eu não sou. Foi que o problema
que originou-se dentro de Lúcifer, a questão da comparação. Por favor, minha irmã, meu irmão, viva o que você viver, lute o que você lutar. Não importa o tamanho da tua tribulação ou da tua necessidade. Não se compara com ninguém. Só levante o seu rosto e olhe para Jesus. Clame, Senhor, estou aqui, olha para mim. Mas, por favor, quando você começar a se comparar com alguém ou com uma circunstância, aí o negócio começa a ficar estranho. Mas isso é estratégia do próprio adversário. Exato, É a própria. exato. Pastor, Tirar o nosso foco. É tão comum você ver no Facebook, um coloca foto da família, meu marido maravilhoso, ai, meu filho, o melhor filho do mundo, é tanta babação. Aí, isso ali só provoca desastre, porque Exata. aí o outro fala assim, nossa, que família bonita, aí não dá 6 meses, estão divorciados, você entendeu? Estão separados. Isso que a irmã Lúcia está falando é muito sério, é grave, é perigoso, e a maioria dos cristãos, os mundanos, tudo bem, é até compreensivo isso, mas os cristãos não estão entendendo isso, eles estão se autoexibindo e se expondo a um perigo espiritual tremendo. Sim. Esses dias, há 2 semanas atrás, um pastor de Connecticut me questionou, pastor, eu nunca vi no Facebook e no Instagram fotos com o senhor e sua família. O senhor tem família? Comecei a rir. Repita a pergunta. O senhor tem família? Ué, caí na gargalhada. Que tá engraçado, eu estou contando uma piada de mau gosto. Eu tenho, graças a Deus, uma abençoada família, graças a Deus, vou fazer 30 anos de casado. Tenho um abençoado filho que não é perfeito em nada, mas é mais crente que eu e minha esposa ajudam. Mas tá aí, pastor, se é tão abençoado, só tem que expor a sua família nas redes sociais. Eu não sou louco de fazer isso. Cada um é cada um, mas eu sei os riscos que espiritualmente isso convém ou traz em si. Primeiro, eu sou uma pessoa pública, reconheço, sou uma pessoa pública, não porque eu quis, é para a glória do nosso Deus. Mas isso não me dá o direito de colocar minha família no pacote. E minha esposa e meu filho entendem perfeitamente, eles detestam notoriedade. Pensa em 2 pessoas que detestam aparecer nas redes sociais. Uma vez eu fiz uma homenagem à minha esposa, algum tempo atrás, é o meu filho. Eu ouvi até o final da outra semana. Não faz isso, vai dar problema, vai ter ataque do inimigo, cuidado, já basta você exposto. Não deu outra. Na mesma semana cai minha esposa enferma, cai meu filho enfermo. Coincidência? Não, não existe coincidência. Então, temos que vigiar, irmãos. O mundo espiritual é vivo, real, e muito sensível. Agora, se você fique à vontade, né, colocar, não se sinta mal em dizer isso, né? Eu estou dizendo pelo que eu tenho vivido, então não tem necessidade de me expor. Mas nunca me aconteceu nada, glória a Deus, continua. Se nunca te aconteceu nada, fica à vontade para expor tantas fotos você queira. Não estou querendo também dizer que isto é errado, entende? Mas dependendo de quem seja, pode acarretar alguns danos de natureza espiritual, que eu, pelo menos, não estou aqui disposto a corrê-los. Mas vamos lá. Satanás escolheu pecar. Escolheu pecar. Aqui o irmão Wilson está me dizendo, a apostila refere-se ao conhecimento de Satanás no passado. Deixa eu aqui abrir, que caiu rapidinho. Este conhecimento ainda persiste, parte dele, irmão Wilson, parte, pelo fato que Satanás já saiu, entendeu? Da presença direta do próprio Deus, então Satanás só pôde, e ainda por permissão de Deus, reter aquilo que ele recebeu lá atrás, enquanto tinha aquela convivência íntima junto de Deus. Uma vez que ele está fora, obviamente, desta convivência, Satanás já não tem acesso ao conhecimento pleno que ele tinha no passado. Mas, repito, aquilo que ele recebeu ali atrás, reteu, está com ele.
entendeu? Deus não retirou dele, Deus não subtraiu nada dele. E por isso que ele ataca aos seres humanos, porque ele reteve uma enorme quantidade de conhecimento, compreende? Por isso que ele é altissimamente inteligente, porque ele tem um conhecimento fantástico, mas parou ali, ó, parou. No que ele caiu, ele não avançou mais dentro deste armazenamento, desta quantidade de... Imagine se ele continuasse tendo esse conhecimento, arrebentaria com o planeta Terra e a raça humana, né? Mas Deus não é Ô, tolo. pastor, Não... mas isso nos ensina que todos os dons precisam ser acompanhados com os frutos do Espírito. Por causa... Ai, irmã, tá fechando a angelologia e demonologia com 50 pontinhos mais. Ei, coisa boa. Irmão, vai continuar, né? Vai continuar no bacharel. Deixa que eu não posso deixar a irmã Lúcia sozinha, não. Mais 50. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Faz isso lá no bacharel, minha irmã, que o povo lá vai aplaudir de pé e glorificar a Deus, né? Que lá no bacharel tá difícil o povo fazer o que a senhora, as proezas, né, que os irmãos do médio estão fazendo. Já vai dar 10 horas, eu quero fechar aqui agora. Satanás escolheu pecar juntamente com o terço dos anjos que o seguiram. Essa escolha foi voluntária e individual a cada anjo, ao contrário do homem, que por ser uma raça herda a herança genética de seus pais e a transmite a seus filhos. Por isso Deus providenciou um sacrifício, a morte de seu filho Jesus. Sacrifício esse retroativo, ou seja, que olha lá para o passado e ele é eterno. Onde Satanás habita? Muito pastor, muito pregador, está lá no inferno amarradinho. Não. Nos ares. Efésios 2:2 afirma que ele é o príncipe da potestade do ar. E essa é a região que fica entre o céu e a terra. Satanás também tem acesso à terra, na permissão de Deus. Mas o domínio de Satanás é o primeiro céu, que é a atmosfera terrestre, e parte do segundo céu. Satanás pode se materializar? Perguntamos. Satanás é um anjo caído. Em tese, ele tem um corpo espiritual como o dos anjos. A Bíblia afirma em 2 de Coríntios 11:14 que Satanás se transforma em anjo de luz. Só pode se transformar quem já tem uma forma definida. Então, a resposta, sim. Ele pode se materializar. Isso, geralmente, a forma preferida que Satanás tem, é a luz. Tá lembrando de alguém que em 1914 veio, se materializou em luz e deixou o mundo inteiro assim, ó, de boca aberta, dizendo que é Deus, é Deus, é Deus? Senhora de Fátima, lá em Portugal. Alguém já leu essa história? Que uma chamada Senhora de Fátima, não nossa, porque não é minha, tá? É de alguém mais. A Senhora de Fátima se revelou a 3 meninos e ela profetizou eventos que aconteceriam meses depois com a Primeira Guerra Mundial, ali em Portugal, né? Tanto que foi levantado o santuário em honra a esta senhora chamada Fátima, né? Essa história é quem diz que houve uma espécie de uma turbulência no sol, que mais de 60 mil pessoas foram testemunhas em presenciarem, né? Os demônios têm poderes na natureza. Deus permite com que eles façam uma agitação na natureza. Então está provado cientificamente que o sol começou a dançar no céu por quase 1 hora, diante de mais de 55 mil testemunhas, ali na área de Fátima, em outubro de 1913. Foi quando houve a manifestação da Senhora de Fátima. Muito bem. Deixamos a apostila na classificação e organização satânica, está na página 17. Temos aí Anjos Caídos e Demônios, página 18. Temos ainda um bom conteúdo, e não teremos condições de abordá-lo, né? Característica dos demônios. Creio que vocês já leram essas páginas que havíamos demarcado com vocês. Temos um apêndice muito interessante, a partir da página 30, certo? Evidências da raça pré-adâmica
nós procuramos trazer uma apostila que pudesse ser bem objetiva, compacta e, ao mesmo tempo, consistente dentro desta temática, tá bom? Eu vou parar a gravação só por 5 minutos, nada mais, depois oramos e damos o encerramento, porque é uma questãozinha técnica que eu não gostaria, não é nada demais, não é segredo de Estado, mas é uma questão de natureza técnica que eu não gostaria que saísse na gravação. Assim que, por favor, não se retire, a gente vai parar somente por 5 minutinhos, depois nós voltamos. 5 minutinhos. Maravilha! Voltamos com a nossa gravação, vamos agradecer a Deus pela aula de hoje. Obrigado a todos vocês, né, que com muito esforço prestigiaram aqui o curso Médio em Teologia. Tem um grupo aí que está migrando para o bacharel. Obrigado, irmã Lúcia, irmã Tatiane. Não vamos ver esses rostinhos felizes, bonitos, iluminados. Obrigado, irmã Ruth. A senhora tem que me aguentar nessa. Vai ter que me aguentar agora mais 2 matérias. Meu Deus, irmã Ruth! Mais 3 Não, pastor, o senhor matérias. fica tranquilo que eu reconheço no senhor um grande homem de Deus, Meu um homem Deus! movido pelo Espírito Santo. O senhor sabe do que eu estou falando. É a bondade do seu E coração que diz essas Deus palavras. está nesse negócio, pastor. Essa Amém, amém. escola, essa faculdade, ela vai ser bênção na vida daqueles que todos estão presentes agora e naqueles que Deus vai enviar. É o que nós desejamos somente para glorificar o nome dele, que ele cresça cada dia mais e nós diminuamos. Irmão Zé Carlos hoje ficou no meio invisível, né? Mas com certeza teve as suas necessidades. Continuamos aí no médio juntos até passar para o bacharel. Irmã Eliadina, aguardando aí o envio, né, das informações para a gente fechar a questão. Irmã Sandy, me aguenta aí, me aguenta que na semana que vem estamos juntos de novo, né? Irmão Wilson, lhe deixarei temporariamente, depois eu volto. Mandei já, pastor. Obrigado, obrigado, já vou estar lá conferindo. E pastora, vamos encontrar lá, se Deus quiser, de novo, na próxima segunda-feira. Vamos pedir Glória a nossa irmã Lúcia Miklos. Ô, pastor, Sim, também, senhora. eu vou complementar o que a irmã falou. O senhor é bênção mesmo, porque eu comecei lá no CETAGAP. Lembro-me como hoje. Foi E aí foi o uma fase CETAGAP difícil. parou. Que Foi uma triste. fase difícil, foi uma fase difícil. Aí Deus Não- abriu uma porta muito grande Eu para o senhor, também. que eu fiquei muito feliz, porque a gente é privilegiado de ter uma pessoa como o senhor ensinando a É a Bíblia. misericórdia de Deus, nada mais. Não tem palavra senão a única misericórdia de Deus. Eu que sou privilegiado em ter vocês como alunos, jamais tive um grupo tão dedicado, tão, como é que eu posso dizer, que tem batalhado pesado demais. Não que os demais não tenham feito, claro, todos têm, reconheço isso, mas esse grupo aqui do médio, meu Deus, que grupo de raça, que grupo corajoso. Então eu parabenizo a cada um de vocês, né? E agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, para a glória do Senhor. Irmã Lúcia Miklos, me aguenta. Mais 2 matérias, né? Me aguenta porque Ô, vai pastor, ser complicado mas igual a um irmã pouquinho, né? Tatiane falou, eu também comecei lá no CETAGAP, E mas lembro-me. eu agradeci a Deus pelo momento da Covid. Ela trouxe uma maior bênção de Deus nas nossas vidas, né? Porque, olha, você vê, o senhor foi para Orlando, eu tenho certeza que muitas pessoas, sim, talvez iriam ter algumas dificuldades, né? Umas mudaram de cidade, e Deus preparou para mim. Yeah. Para mim, a Covid foi bênção em todas as áreas na minha vida. Muito Causou crescimento, transtornos e para outros trouxe bênços, né? Mas bênção. Deus sabe, Então, Deus do curso sabe de todas online, as né? coisas. então, Deus sabe todas as coisas. Deus vê o Deixa futuro. eu só dizer algo também depois. Sim, Eu por vejo gentileza, que por o nosso gentileza. grupo, a gente está, tipo assim, migrando para um outro momento, mas acho que a gente viveu coisas inesquecíveis, tudo permitido é pelo Senhor Jesus. E eu vejo, assim, o pastor está passando por esse momento difícil. Eu sei que o nosso Deus, ele vai além daquilo que pedimos ou pensamos. A gente pensa algo e Deus faz além. E eu creio que o milagre que o Senhor precisa, o Senhor vai fazer em nome de Jesus. Quem puder Amém. amanhã tá fazendo um propósito. Geralmente, quando eu coloco um propósito, eu tiro aquilo que eu mais gosto, sabe? Para que o Senhor possa manifestar a tua glória e fazer o que nós não podemos fazer. Porque quando a Amém, gente não amém. pode, nosso Deus faz. Amém? Então, quem puder amanhã entrar no Amém. propósito,
Amém? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Gratidão à sua vida, pastor. Agradeço, pastora, Eu pela quero sua dizer também, iniciativa. pastor, que foi um prazer conhecer os irmãos que fazem parte, né? Que vão ficar no médio, foi um prazer conhecer. A gente fica assim no coração com saudade já dos irmãos, né? Que Deus esteja abençoando, porque eles também depois vão para o bacharel, no tempo certo, né? Foi um prazer Mas ter não a impede que todos. vocês depois possam ter acesso ao link e assistirem também às aulas só para matar saudades, né? Sim, Que o link fica à verdade. disposição de todos os alunos sem nenhuma dificuldade. Obrigado, gente. Deus os abençoe. Obrigado pelo tempo. São 10h13, passamos um pouco do horário. De todo o meu coração, meu muito obrigado, né? Então vejo irmã Lúcia, irmã Priscila, irmã Ruth, irmã Sandra, irmã Tatiane e provavelmente, sim ou não, acredito que não, essa irmã Eliadna, né? Talvez ela continuará aqui no médio. Então, no médio, próxima segunda-feira, irmão Kleber Tomás da Silva. Você já conhece o irmão Kleber? Vai estar aí com vocês, né, na matéria Profetas Maiores e Profetas Menores. Vamos agradecer a Deus, irmã Lúcia Miklos, nos Aleluia. despedindo em oração. E aí, qualquer dúvida, qualquer comunicação, por favor, ó, fale comigo no meu privado, que eu com muito prazer estarei para ajudar e falar com você. Irmã Lúcia, com a palavra de oração. Amém. Senhor, te damos graça, Pai, mais uma vez. Queremos glorificar, exaltar, bendizer ao teu nome santo e poderoso, Pai, sobre a Aleluia. face da terra. Senhor, tu és, Senhor, Deus sobre todas as coisas. Graças Queremos te te damos, Deus. declarar que não existe um Deus igual a ti e nem Deus que faz maravilhas como o Senhor faz, Pai. Tu és o único e verdadeiro Deus e é por isso que nós prostramos perante a tua face, Glória a Deus. aprazível, gloriosa, rendendo louvor e adoração ao teu nome. E no nome de Jesus, nós queremos agradecer a ti, Pai, mais uma vez por essa vitória, Pai, por aquilo que o Senhor nos deu força para, Senhor, chegarmos até o final dessa etapa, Pai. Muito Muitas das obrigada. vezes, Senhor, foi além da nossa capacidade humana. Aleluia, Nós Deus. queremos Bendito seja aqui o seu nome. dizer, doce amado Espírito Santo de Deus, Obrigada. Glória a nós te Deus. agradecemos, porque Sim, o meu Senhor Deus, nos muito obrigada. sustentou pela destra das tuas mãos e nos fez triunfar até no final dessa Glória a etapa, Deus. papai. Glória a Também Deus. nós queremos juntamente agradecer por cada um das tuas servos e das tuas servas, e os que vão ficar, Senhor, que essa força, essa perseverança que o Senhor derramou sobre as nossas vidas, venha abundar também sobre a vida Sim, meu deles, Pai. Deus. Abençoa cada Senhor, um. nós te agradecemos. Aqui nós queremos, Pai, agradecer pela vida do pastor, por tudo Sim, meu aquilo, Aleluia. Deus. Senhor, que também foi momentos tão difíceis, Pai. Foram Sim, Jesus. provas, lutas, decepções, choro. Meu Deus, Sim, meu muitas das Deus. vezes, O Pai, Senhor com tem certeza, sustentado, Senhor, o da teu tua servo mão. achou que não daria conta, mas o Glória a teu Verdade. Deus. nome foi O Senhor é glorificado, poderoso. o teu nome foi honrado, o teu Sim, nome foi bendito, Jesus. e nós queremos devolver toda essa glória a ti, Pai. E agora, Deus, num só pensamento, num só coração, eu quero colocar a causa do teu servo nas Sim, meu tuas mãos, Deus. Pai. Aleluia. Entra, Senhor, Senhor, com a tua provisão. palavra diz que a porta que tu abres, ninguém fecha, É e a verdade, que tu Jesus. fecha, ninguém abre, Pai. Somente o Senhor tem poder para todas as coisas. E nós Aleluia. Glória a queremos, no Deus. nome de Jesus, que essa porta seja destravada no Em nome de poder e na Jesus. Pai, na vida do teu autoridade, no Tu servo. nome podes. de Tu Jesus. podes. Tu Todo podes, Respeita Deus. esta tropeço, casa, toda Deus, com inveja, respeito ao todo dinheiro, Deus. embaraço, no poder que há Sim, no Pai. nome Todo de bloqueio Jesus. caia por Caia terra em por nome de terra, Pai. Jesus. Abre caminho para que a casa do teu servo Sim, possa meu Deus. mais uma vez Sim, Senhor. glorificar o teu nome, Sim, Senhor, Jesus, eu juntamente creio. conosco também, Pai. Te damos glória, honra, majestade e louvor a ti, Senhor. Já te agradecemos por essa vitória, no Sim, nome meu de Deus, em Jesus. nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, amém. Nosso muito obrigado a você que já pagou, né, um mês de abril. Deus os abençoe. E vocês ainda que não pagaram o mês de abril, fiquem ligados, né? Até o dia 30, até exatamente domingo. Se passar de domingo, você já sabe que a multinha vai gritar o seu nome, tá bom? Nosso lema para terminar: seriedade, Seriedade.
compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina, disciplina, seriedade, seriedade, compromisso, compromisso, disciplina. disciplina. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que eu e eu diminua. diminua. É necessário que ele cresça É necessário que ele cresça e que e eu eu diminua. diminua. E eu E a diminua. Deus damos o quê? A honra, A a honra, glória glória e o poder. poder. Muito obrigado, pastora Priscila. Espero que a senhora me mande a listinha, né, com as 14 matérias para a gente resolver essa questão o mais rápido possível, tá bom? Fico no aguardo. Muito obrigado a todos. Deus os abençoe. Vejo vocês, alguns de vocês, lá na segunda, no Bacharel em Teologia. Deus os abençoe. Estejamos orando uns Amém. pelos Paz do outros. Senhor E a obrigado pelo todos. apoio de todos. Muito obrigado. Boa Paz do noite a Senhor a todos. todos. Paz do Senhor, irmãos. Paz